Fala assim, fala comigo, Senhor. Eu quero ouvir a tua voz. Diga, eu quero ouvir a tua voz. Preciso ouvir a tua voz. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome dele. Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Você que vai dizimar e ofertar nessa manhã, querido, separe o seu dízimo, a sua oferta. Aqui a gente não fica falando de dinheiro, não. A gente entende que dízimo e oferta é uma adoração. Então você vê que tem alguns irmãos que durante o culto levanta e traz. A gente não tem um momento do dízimo e oferta. Desde o começo até o fim do culto, você tem liberdade para vir dizimar, ofertar. Aqui tem um envelope na sua cadeira, fica à vontade. A gente ensina dízimo e oferta na escola bíblica, no discipulado. Não vou tirar 30 minutos aqui do culto para ficar falando de dízimo e oferta. Se você tem alguma dúvida sobre dízimo, sobre oferta, você pode me procurar e falar: pastor, eu tenho dúvida, me ensina. Nós vamos ensinar você com o maior prazer. Amém? Amém? Quem está me ouvindo, diga amém. Quem está vivo aí, diga amém. Amém. Amém, glória a Deus. No final nós vamos orar, abençoando as ofertas, os dízimos. Deus, Ele é poderoso. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Antes de começar a pregar, eu quero ler esse texto que Deus falou comigo aqui. Aleluia, Jesus. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Fala comigo, a palavra, ela é viva. Queridos, por que a palavra é viva? Porque Jesus é a palavra e Ele é a vida. Jesus é a vida. Antigamente a Nova Era, quando estava despertando no Brasil na década de 80 e 90, tinha uma camiseta com uns arco-íris, umas cores escrito: Jesus é vida. E estava errado essa frase, porque Jesus não é vida, Jesus é a vida. Então eles diziam isso para dizer: Jesus é vida, a árvore é vida, a natureza é vida, tudo é vida. Só que Jesus não é vida, Jesus é a vida, Ele é a própria vida, e sem Ele nada existe. Amém? Mas Ele subsiste por si mesmo, porque Ele é a própria vida. Jesus não é um caminho, Ele é o caminho. Todos os caminhos levam a Deus? Não, porque a Bíblia diz: eu sou o caminho. Com todo respeito às outras religiões, né, às outras crenças, eu não prego religião, eu não sou evangélico, Jesus não era evangélico. Eu sou discípulo de Jesus. Aqui não tem placa, a única placa que tem é essa aqui: Ministério Rei Jesus, e o nome ainda é para glorificar o nome dele. Amém? Não é para glorificar a ideologia de homem, nada. E a gente não precisa disso, porque Deus trouxe você aqui nesse lugar. Como Deus levava o povo para o deserto, o Espírito de Deus, aqueles que tinham fome e sede. No deserto não tem placa, não tem sinalização, mas o povo chegava lá porque sentia o cheiro das águas. A corça, quando ela tem sede, ela sente o cheiro das águas e ela vai aonde tem água. Você está aqui porque você é sedento. Quantos aqui sentiram a presença de Deus aqui nessa manhã? Eu posso sentir a presença de Deus aqui. É muito triste quando nós vamos a muitos locais e onde se fala o nome de Deus, a gente não sente a presença de Deus mais. Eu acredito que o juízo de Deus para essa geração é essa. Aqueles que falam do nome dele, mas não vivem a palavra, não vivem na sua essência. O Senhor arrancou de lá a presença dele. Ele não tem se agradado disso. A palavra de Deus diz
aqui em Hebreus 4:12, que a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até o ponto de dividir alma, espírito e juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Diga comigo, apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas, patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar contas. Eu não ia pregar isso aqui, mas Deus mandou eu ler esse texto, querido. E nós vemos aqui o poder que a palavra tem. A palavra ela é eficaz, ela é viva. Desde Gênesis, Apocalipse, a palavra é viva. A palavra ela é poderosa. Se você abrir sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, cadê? Como é que começa a Bíblia? No princípio. Mas no princípio de quê? Se ele já existia antes das coisas existirem. A Bíblia fala que antes da fundação do mundo, ele já... Ah, que bênção. Quando Deus falou assim, Moisés falou para Deus: quando eu for lá para o povo lá, eu estou conhecendo o Senhor agora, não conhecia o Senhor. Quando eu for lá para o povo falar que o Senhor me enviou, eu falo que quem me enviou, qual que é o seu nome? Ele falou: fala que o eu sou. Eu sou o que sou, fala que o eu sou te enviou. Antes da fundação do mundo ele já era, querido. Antes de Darwin, ele já era, já. Então esse princípio aqui é o princípio que cabe a nós saber. Porque a palavra de Deus fala que há mistérios que só pertencem a Deus. Por isso que nós temos que tomar cuidado. Mas Adão tinha umbigo. Mas quem nasceu primeiro? A ave, a galinha. Existem pessoas que ficam tentando buscar na teologia, na palavra, resposta para tudo, sendo que aquilo que é de Deus é dele, pertence a ele. Tome cuidado. A Bíblia fala que tem mistérios que cabem a Deus, que é de Deus. Tem pergunta que eu não vou ter resposta para você, eu vou ter humildade de falar: eu não sei, querido. Por quê? Porque até hoje Deus me revelou. E aquilo que Deus não entrega para o homem é porque é 100% dele. Se Deus der 100% de tudo para você que ele possui, de tudo, vai acontecer o que aconteceu no Éden. Deus colocou o homem no Éden, e lá tinha várias árvores, e Deus falou para ele o quê? De todas as árvores que estão no jardim você pode comer, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer dela certamente morrerá. Agora eu te pergunto, por que Deus põe uma árvore dentro do jardim que o homem não pode comer, deixa ele ciente que se ele comer ele vai morrer? Por que Deus, vamos mudar a pergunta, por que Deus permite coisas na nossa vida que só pertencem a Ele, consagrada a Ele, para nós não tocarmos, para nós sabermos a diferença entre nós e Deus? Só Deus detém 100% de todo o poder. Isso faz Ele ser Deus. Você pode ter os dons do Espírito, os frutos de Deus, mas nunca você vai ter 100% do que Deus tem. Você tem que ser sempre dependente dEle. Quando Ele colocou o homem no Éden, Ele falou o quê? Eu não sei quantas árvores tinha, mas vamos dar um exemplo, que tinha 100 árvores. Ele falou: 99 árvores são suas, uma é minha. Deixa eu te falar, todo ambiente que Deus te coloca, nem que seja 99 e 1 para Ele, não sei o percentual, Ele vai ter que tirar algo para Ele, para você saber que você depende dEle e que Ele é Deus sobre aquela circunstância, aquele ambiente onde você está. Será que você entendeu o que eu estou falando? Em todo ambiente que você estiver, Deus vai tirar algo para Ele, vai consagrar algo para Ele, e vai falar para você: não toque, isso é meu. Se Deus está falando que há mistérios na Bíblia que não cabe a nós, por que nós tentamos decifrar? Você está tomando algo que é do conhecimento de Deus. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem lhe deu a Ele para que depois ele seja restituído? Porque a palavra de Deus diz: quão insondáveis são os seus caminhos, quão inescrutáveis são os seus juízos. Quem está entendendo, diga amém. Amém. O pecado de Adão é que ele não se conteve com todas as árvores que Deus deu. Ele queria aquela única que Deus tomou para si. É minha, deixa aqui, não toca nela.
você quer tomar para você justo aquilo que Deus mandou você consagrar para Ele. É assim ou não é, gente? Na nossa vida tudo é assim. Tudo é assim. A gente quer ter o controle de tudo. Aqui em Gênesis começa falando que no princípio. Em Apocalipse capítulo 21, né? 22, obrigado. Está lá no fim da Bíblia. Nós lemos o primeiro capítulo, vamos ler o último, né? Olha como é que é interessante a Bíblia. Então Jesus vai voltar, vai buscar a igreja. Aí acabou tudo. Será que acabou tudo? A Bíblia começa falando o quê? No princípio. E agora Apocalipse 22 verso 13. Está se acabando as escrituras aqui. E termina falando o quê? Eu sou o Alfa, o primeiro, o e o fim. Ele está terminando falando o quê? Vai começar um novo princípio. Quem quer fazer parte desse novo princípio que Deus quer escrever? Eu quero fazer parte. Quando Jesus voltar e Ele for reinar aqui, e todo olho ver, toda língua confessar, todo joelho dobrar, eu quero fazer parte desse novo princípio que Deus vai fazer. Porque Deus nunca vai ter os seus planos frustrados. Aquilo que Ele planejou para o homem lá no Éden vai acontecer. Nós vamos voltar à beleza e à essência e à formosura, sermos imagem e semelhança dEle, e reinarmos junto para a glória do Senhor, para a glorificação do nome dEle, em obediência a Ele. E será extirpada de uma vez por todas toda iniquidade. Não haverá lágrimas, não haverá choro. O cordeiro e o leão vão pastar junto. Até lá, querido. Fala para o seu irmão, continua firme. A palavra de Deus é viva. Fala, ela é eficaz. Fala, ela é apta para discernir os pensamentos, o coração do homem e os propósitos. Você tem alguma dúvida da sua vida? Palavra. Ó, nunca vi essa Bíblia, ó. Vamos ver o que Deus vai ter para mim hoje. Ai de ti, Corazim. Não, isso aqui não. Nós somos assim, nós queremos na sorte. Pega o livro de João, querido. Faz um propósito com Deus. Esse mês de março eu vou ler o livro de João, o Evangelho de João. Pega os capítulos, divide por dias e começa a ler. É muito pouco. Agora pega Atos, para você saber a história da igreja. Leia. Você vai ter resposta para a tua vida. Você vai ter resposta. 366 vezes está escrito na Bíblia: não temas. Até para o ano bissexto está escrito: não temas. Para cada dia que você levanta está escrito: não temas. Resposta da palavra de Deus. Por isso a palavra de Deus, ela é fiel. Diga comigo, a palavra de Deus é fiel. Mateus capítulo 11 verso 2. Hoje eu estou pregando meio assim. Deus está falando aqui, eu estou indo. Amém? Fala que Ele leva o coração do rei como Ele leva, né? Não é isso? O rio, né? Ele está levando meu coração aqui. Eu acho que a pregação que Ele está mandando pregar é melhor do que a que eu tinha preparado. Com certeza. Mateus capítulo 11 versículo 2. Mateus capítulo 11 versículo 1 em diante. Quem achou, diga amém. Diz assim: ora, tendo acabado Jesus de dar essas instruções a seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Quando João ouviu no cárcere, João Batista, falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: és tu aquele que estava para vir? Ou haveremos de esperar outro? E Jesus respondeu, eu gosto, esse Jesus ele é muito bonitão demais. E Jesus respondendo, disse-lhes: ide e anunciai a João o que estáis ouvindo. E vendo.
Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. João aqui, querido, João, a Bíblia fala que homem nascido de mulher não teve igual João nessa terra. Ele foi muito usado por Deus. Ele foi percussor da graça. E ele começou a anunciar a vinda de quem? De Jesus, do Messias. O ministério de João, o propósito dele era com quem? Com o Messias. Era com o Messias. Tanto é que para o Messias entrar em cena, ele teve que sair. Ele teve que colocar a cabeça dele a prêmio. Então o propósito dele era com o Messias. Quando é que ele faz essa pergunta? Não é uma pergunta desrespeitosa, mas é zelo. O mesmo zelo que consumia a Cristo, o zelo pela tua casa me consumiu. João Batista era cheio de zelo. Deus quer que você tenha zelo pela palavra dele, pelos propósitos dele. Deus quer que você tenha zelo e tenha receio de tomar qualquer decisão sem a direção dele. E então João Batista foi preso. Jesus começou o seu ministério e começou a pregar nas cidades dos discípulos. E então discípulos que acompanhavam João Batista agora se tornaram discípulos de Cristo e começaram a acompanhar Jesus. E os discípulos foram até o presídio visitar João, que estava preso já. E João falou: pergunta para ele se ele é aquele que eu estava esperando, ou se eu tenho que esperar por outro. Aqui João não faz uma pergunta porque ele está sendo desrespeitoso, mas é o zelo dele de discernir se realmente ele era o Cristo que tinha que vir. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é apta para discernir os propósitos. Como que eu sei que Deus está falando comigo? Como que eu sei que era a vontade de Deus? E a resposta que Jesus deu para João foi: diga para ele tudo que vocês têm visto e ouvido. Diga para ele que os surdos ouvem, que os cegos veem, que os coxos andam, que os mortos estão sendo ressuscitados, que os leprosos estão sendo purificados e que os pobres está sendo pregado o Evangelho do Reino de Deus. Por que Jesus disse isso para ele? Foi uma altivez de Jesus? Não. Fala comigo, a palavra de Deus é uma palavra profética. Você quer uma profecia para a sua vida? Abra a Bíblia. O que é profetizar? É declarar aquilo que Deus quer que aconteça na sua vida. Você olha alguém hoje no vício, você vê alguém hoje no pecado, você abre a palavra e vê que o desejo de Deus é que ela seja uma pessoa transformada, lavada e remida pelo sangue de Jesus. A profecia nada mais é a palavra profética, em que aquilo que Deus deseja realizar na sua vida, entre aquilo que você está vivendo hoje. A realidade que você vive hoje é a realidade que Deus tem para você viver. Isso que eu acredito que é uma palavra profética. Amém? E aqui, por que Jesus falou isso para ele? Porque isso já havia sido profetizado pelo profeta Isaías, não foi por acaso. Jesus não falou isso por altivez, ou por falar lá, Jesus está sendo orgulhoso, falando, ele está duvidando de mim, fala que os outros estão sendo curados. Não, não é isso. Ele sabia do zelo que João Batista tinha. Então Isaías capítulo 35, versículo 5 e 6, nós vemos aqui que Isaías havia profetizado isso. Isaías 35. O deserto e a terra se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como um narciso. Verso 2: florescerá abundantemente, jubilará de alegria, exultará. Deu-se-lhe a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Dizei aos desalentados de coração: sede fortes,
não temais, eis o vosso Deus, a vingança vem, a retribuição dele, ele vem e vos salvará. Então se abrirão os olhos dos cegos. Repita comigo: ele vem e vos salvará. E então se abrirão os olhos dos cegos, e se desimpedirão os ouvidos dos surdos, e os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará. Pois águas arrebentarão no deserto, e ribeiros no ermo. Quando ele vir vos salvar, os cegos. João Batista, ele conhecia o quê? As Escrituras. Veja bem, presta atenção. Como que eu posso trazer paz para o meu coração, Diego? Conhecendo a palavra. Por quê? Quando eu conheço a palavra e eu a leio, eu vejo profecias, palavras proféticas de Deus, que ainda não se cumpriram. A profecia, quando ela ainda não se cumpriu, eu estou lendo, ela está trazendo o que para mim? Segurança, descanso, consolo. Eu imagino quando Isaías estava escrevendo isso há mais de 450 anos antes do nascimento de Jesus. Isaías profetizou isso mais de 450 anos antes do nascimento de Jesus. Israel saindo, entrando de cativeiro, babilônico, tudo. E Isaías vira e fala: olha, fiquem em paz. Deus mandou dar uma profecia. E ele começou a profetizar: quando aquele que vos salvar vier, o deserto vai se tornar em ribeiro de águas, o cego vai ver, o surdo vai ouvir. Ele não estava falando aquilo simplesmente para agradar aquele povo, mas era a própria palavra de Deus para dizer: hoje, no tempo cronológico, vocês estão vivendo essa circunstância, mas eu estou liberando uma palavra profética daquilo que será o propósito a qual eu quero que vocês vivam no amanhã. Então hoje, enquanto a profecia não se cumpre, ela serve para você como o quê? Esperança, para você se apegar nela, consolo. Quem está entendendo, diga amém. A palavra de Deus, ela é tão apta que enquanto ainda não se cumpriu aquilo que nós estamos lendo, ela serve como descanso, consolo para nós, segurança. Amém? E quando se cumpre, também. Porque agora nós lemos lá em Mateus, João Batista: e aí, eu estou preso. Mas não é essa a minha angústia de estar preso, não, porque eu sabia que esse é meu fim. Eu sabia. A coisa que eu quero saber é o seguinte: eu estou preso, eu vou morrer mesmo, mas eu não posso morrer sem ter a convicção, é Ele mesmo. Eu estou morrendo pela causa certa, eu estou morrendo, eu trabalhei para a pessoa certa, é Ele mesmo, eu tinha que esperar outro. Aí eles voltam e falam: não, é Ele mesmo. Ele mandou dizer que os cegos veem, os surdos ouvem, os coxos andam, os mortos são ressuscitados, os leprosos são purificados, e o evangelho está sendo pregado aos pobres. Aí João Batista lembrou o quê? Rapaz, há mais de 450 anos atrás o povo estava esperando que se cumprisse a profecia. Ele chegou, o Salvador chegou. A palavra de Deus, ela traz alegria tanto quando está sendo profetizada, tanto no seu cumprimento. Então, se você quer ser uma pessoa feliz e alegre, leia a palavra de Deus. Porque você pode estar vivendo hoje uma circunstância que você não gostaria de estar vivendo, mas enquanto você estiver lendo, você falar: eu creio nessa palavra, eu creio no que está escrito aqui, eu creio que meus filhos estão dando trabalho, minha esposa, meu marido, mas eu creio que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E quando a tua família estiver dentro da igreja adorando, você vai falar assim: eu e minha casa servimos ao Senhor. Quem entendeu o que eu estou falando, diga amém. Mas quando minha vida estiver tudo ruim, Diego, como é que eu faço? Leia a palavra. A palavra vai ser a sua segurança. Aquilo que não se cumpriu ainda, mas é o desejo de Deus de se cumprir, é o quê? Profecia, propósito de Deus. A igreja já se encontrou com Jesus nas nuvens? Mas esse é o desejo de Deus, sim ou não? Então vamos nos apegar nisso, igreja, e dizer: Maranata, Maranata, Maranata. Pastor, mas já se passou mais de 2000 anos. Vou dar uma palavra para você, e ainda não veio? Deixa eu te falar. Logo depois, quando Jesus morreu, ressuscitou e foi, o que os apóstolos pregavam? Arrependimento. Por quê? É chegado o quê? A vinda. Está próximo o quê? A vinda dele. Olha só que loucura. Escuta só o que eu vou te falar.
Jesus morreu, ressuscitou, foi, deixou o Espírito Santo dos apóstolos. Vamos aceitar Jesus. As coisas, está sendo gente decapitada, está sendo gente perseguida. Jesus está voltando, a igreja vai subir, vamos logo. E isso já se passou quantos anos? 2000. Aí você fala para mim, então estava errado? Não. Quer que eu fale um negócio para você? Por que eles estavam pregando Jesus estava voltando? Deixa eu te falar um negócio para você. Quando você está muito próximo de viver o propósito de Deus, você está num nível de intimidade com Deus, é autoridade, você sai do cronológico, você entra no logos, no tempo de Deus. Aquilo que você vê da palavra é tão vivo que se cumpre dentro de você. A urgência da palavra se cumpre dentro de você. Para ele, Jesus estava voltando logo. Ia voltar mesmo, porque eles morreram e foram ter com Cristo. Por quê? Por causa da urgência do cumprimento que a palavra trouxe dentro deles. Vou dar um exemplo para você entender. Ninguém sabe o dia nem a hora que Jesus vem. Mas vamos supor que Jesus vai vir amanhã. E eu ficar falando, gente, Jesus vai voltar, está muito prévio. E Deus, o Espírito Santo sabe que é amanhã. E ele começa a despertar a igreja. E ainda assim eu posso pregar para uma pessoa que é carnal, que não dá ouvido para o Espírito, falar, Jesus está voltando, vamos lá. E ela achar o quê? Não, ainda tem tempo. Por quê? A palavra não achou lugar nela para penetrar. Os apóstolos eles pregavam aquilo como sendo uma verdade, que a vinda de Jesus estava próxima, porque aquilo era verdade dentro deles, para eles era uma realidade. Sabe por que tem gente que vive diferente das outras? Você fala, aquele cara ele é diferente, ele busca Deus como se Jesus fosse voltar, mas porque para ele aquilo é uma verdade. Se você vive como se Jesus fosse voltar daqui a tantos anos ainda, é porque para você a palavra não está sendo verdade. Eu já vi gente que a gente prega e a pessoa fala assim, não, eu ainda vou aproveitar minha vida uns 10 anos, 15 anos, 20 anos. Depois que eu aposentar, depois que eu fizer isso. Louco, essa noite pedirão a tua alma. Eu e você não temos controle da nossa vida. Eu e você não temos controle de quanto tempo iremos viver. Mas se a palavra de Deus se tornar urgente dentro do teu coração, todas as outras coisas que eram empecilho não serão mais. Todas essas coisas não serão mais empecilho. E a palavra será apta para você discernir os propósitos de Deus e o tempo eminente de Deus para a terra. Assim como Deus levantou Moisés, Noé, outros homens, Ele quer nos levantar nesse tempo. A palavra, a escritura está ali. Fechou o livro em Apocalipse, mas os acontecimentos ainda continuam. O Kairos, é isso mesmo. É isso aí, Kairos. O Kairos de Deus na nossa vida. Para de ficar olhando para o seu relógio toda hora. Para de ficar toda hora olhando para o celular para ver se alguém te mandou uma mensagem. Eu estou fazendo um propósito com Deus. Eu fui levar meu filho no futebol, lá no ginásio poliesportivo do Rosão. E eu sentei lá em cima. Tirei a internet do meu celular, fiquei ouvindo louvor e orando. E eu olhei para baixo. Todos os pais e mães que estavam lá, sem exceção, todos estavam no celular, mexendo no celular, enquanto os filhos estavam jogando. Eu não conheço os filhos e os pais lá de quem que é, mas eu conheci pelo olhar, porque o menino ia lá, chutava uma bola, virava e olhava procurando o pai e a mãe. E o pai e a mãe estavam. Depois ia perguntar, pastor, por que será que o meu filho dá trabalho para mim? Porque eu tratei tão bem dele, eu cuidei dele. Querido, o celular é uma ferramenta que Deus deu, poderosa. Só que tem o seguinte, a ferramenta tem exercido poder sobre você. Deus falou para o homem, quando colocou no Éden, dominar e sujeitar todas as coisas. E hoje em dia nós estamos dominados e sujeitos às circunstâncias e às coisas. Tem gente que acorda e já liga o celular para ver se alguém manda uma mensagem. Isso é vício, isso é pecado. Você é escravo do seu celular. Eu te dou uma palavra, se o teu olho impede você de entrar no reino do céu, arranca. Se você não está conseguindo ter domínio, desliga o seu celular e guarda numa gaveta. Pega o celular antigo e põe um chip nele. Não fala que você tem controle, porque você não tem, é mentira. É mentira. Tem gente que é dominado pela Coca-Cola. Professor, que bobeira. Você fala, isso não é bobeira não.
Porque a gente acha que pecado é aquele que está sentado na mesa lá de cima tomando cerveja. Você que é escravo da Coca-Cola, você é tão pecador como o cara que é escravo da cerveja. É vício, é pecado. Aquilo que te domina, que não é o Espírito Santo, é pecado. Você não consegue dormir sem tomar um refrigerante, uma Coca-Cola. Você sabe disso? Ei. Aleluia. João Batista, ele ficou em paz. Ele falou: não, então ele chegou, então tá bom, agora eu estou em paz. E os discípulos dele começaram a argumentar com ele: mas peraí, você fez tantas coisas, e agora? Mas o seu ministério e o seu lugar? Ele entendeu o propósito dele, ele ficou em paz. Deixa eu falar para vocês, de todo o meu coração, a gente fica vendo esses vídeos dessas pessoas que estão morrendo lá, martirizados na Síria, no Iraque, crianças, e a gente vê, e eu sei que vocês sentem assim, ó, coitado deles, tadinho deles. Deixa eu te falar, irmão, coitado deles nada, coitado de mim e de você. Porque eu tenho convicção, eu tenho plena convicção que nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. E cada criança daquela que morreu, cada homem daquele que morreu, não morreu sem antes estar preparado para aquele momento, para não negar ele. Muitos dizem que aqueles homens, foi 25, eu não lembro quanto foi, 24, 22, que foram lá, com o rosto, glória a Deus porque deixaram o rosto deles aparecer. Na hora que eles iam cortar a cabeça deles, eles gritavam: Jesus, Jesus, Jesus. E você nega Jesus muito menos por isso. Você nega Jesus quando você murmura, quando você bate o seu dedão na ponta da cama, na ponta do guarda-roupa. Você nega Jesus quando alguém te fecha no trânsito. Você está negando ele porque você está dando mau testemunho. Ai, pastor, o senhor está sendo radical. A palavra de Deus pede isso para nós. Se ensina ou não, que passar disso é do maligno. Quem comigo não ajunta, contra mim espalha. Jesus falou. Não tem essa, meu irmão. Não tem um meio crente, não tem meio salvo, não tem um meio cheio do Espírito. Ou é ou não é. Dentro da realidade deles, preste atenção, negar a Jesus, não negar a Jesus, se paga com a vida. Dentro da nossa realidade, não negar a Jesus, se paga com a renúncia da vida. Você ainda não está tendo que dar a sua própria carne em favor do Evangelho. A única coisa que você tem que fazer é renunciar à sua vida. O que os outros vão pensar de você? Só isso. E nem isso você dá conta de fazer. Você não dá conta de ser fiel. É verdade ou é mentira o que eu estou falando? Deus falou para mim, Diego, eu quero que você raspa a cabeça, eu quero que você veste de pano de saco, 40 dias. Eu falei: estou ficando maluco, Deus não precisa disso. E Deus foi falando. Deus falou: eu não preciso disso, mas você precisa. Deus falou: para mim te usar, eu preciso te quebrar, eu preciso tirar tudo que tem em você, para não restar mais nada. Deus ainda não pediu, querido, para mim morrer em prol do Evangelho dele, mas pediu para mim renunciar à vida que eu queria para mim em prol do Evangelho dele. Se eu não puder fazer isso, que miserável que eu sou. Se eu não puder renunciar à vida que eu queria para mim, enquanto tem irmãos morrendo, literalmente, por ele, quem sou eu? Porque no Brasil não se mata quem serve a Deus, mas é uma perseguição cinza, se rejeita, tira sarro. Então você que é jovem, você que é homem, mulher, tem vergonha de declarar que serve a Deus, tem vergonha de carregar uma Bíblia, você carrega ela no seu celular, você tem vergonha de dizer que serve a Jesus. Então, na nossa realidade, são mártires aqueles que por enquanto, que não tem morte, por enquanto, não sei se vai ter aqui, nós vamos ter esse privilégio, aqueles que não negarem a Cristo e negarem a sua vida, a forma de viver. Quem está entendendo, diga amém. Lá eles não negam a Cristo dando a sua vida, o seu sangue. Aqui o Senhor deseja de nós renúncia da nossa vida. E aí, ontem eu peguei e não comi comida, alimento, e queria comer fruta, né?
Falei com a minha esposa, vamos lá tomar um açaí que vai me dar energia, que eu estava me sentindo fraco. Na hora que eu entrei na loja, e o povo de Pouso Alegre é um povo orgulhoso, viu gente? É um povo orgulhoso, é um espírito de orgulho nessa cidade que vai ser quebrado no nome de Jesus. E toda a boca vai confessar aqui que o Senhor é Jesus Cristo. A história de Pouso Alegre vai mudar. É uma vergonha uma cidade crescendo do jeito que está crescendo, que tem pouco menos de 20 mil evangélicos. É uma vergonha. As igrejas deviam pôr pano de saco, todos os pastores chorar, em vez de ficar brigando por causa de ovelha que sai de uma igreja, vai para outra, tomar vergonha na cara e pregar para quem não ouviu a palavra ainda. É uma pouca vergonha isso. Uma cidade com quase 140 mil habitantes não ter 20 mil evangélicos, que pouca vergonha. Evangelho dando um cabeçada no outro, aí no meio da rua aí, falando mal de pastor, achando que sabe tudo. Por quê? Porque tem mais de 120 mil aí que não conhece a Cristo, enquanto tem só 20 que conhece e está dando mau exemplo ainda. Eu não falo para vocês na carne, eu falo através do Espírito de Deus, porque o profeta sente o que Deus sente. E na hora que eu entrei dentro da loja de açaí com a minha esposa, aí tinha aqueles caras lá. Eles olharam para mim, parecia que eu tinha lepra. Olharam em mim assim, ó, esse cara é maluco, o que você dá? Olhando para mim, as meninas olhando para mim, todo mundo olhando para mim. E eu com a sandália do apóstolo Pedro lá, tinha essa sandália, andando. E eu falei, estou cumprindo o propósito. Quando os outros olharem para mim e achar que o negócio tá ruim, aí tá bom. Eu vou ter que raspar meu cabelo de novo, porque o pessoal falou, pastor, seu cabelo tá bonito. Eu falei, então eu não cumpri o propósito. Você ficou bonito desse jeito, pastor, então eu vou passar a 0 amanhã. Se você puder passar hoje ainda, passa hoje. Amém? Eu vou passar a 0. Eu tenho que ficar feio. Eu tenho que ficar. Sabe por quê? Eu quero me humilhar, querido. Deus quer me quebrar. E eu ainda fico pensando, será que eu raspo minha cabeça? E eu achando que eu estou servindo a Deus grandes coisas. Isso não é nada. Não é nada. Eu não saía de casa sem pôr um perfuminho. Agora só antitranspirante, porque senão também ninguém aguenta. Por quê, querido? Eu entendi o propósito de Deus para a minha vida. Se você não entende o que Deus está fazendo na minha vida, respeite. Guarda a sua teologia para você e me respeite, porque você não tem nada a ver com a minha fé. Amém? Deus está falando comigo. Deus está movendo meu coração para Ele, tirando tudo de mim que ainda resta, para mim viver para Ele, para que Ele seja tudo em mim. Enquanto você viver pela metade, você vai viver infeliz. João entendeu o propósito, e quando ele foi argumentado pelos discípulos, os discípulos dele tiveram dúvidas e o argumentaram. O tema dessa mensagem é o amigo do noivo. Fala comigo. Fala, amigos. Vocês comeram alguma coisa hoje de manhã? Fala fora, amigos do noivo. Eu que estou fazendo jejum e vocês que estão cansados. Fiz louvor, preguei, orei, vocês que estão cansados. João 3, verso 22. Fala comigo, amigos do noivo. João 3, 22. Já estou acabando já, viu? Fique em paz. Fala assim: depois disso foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia, e ali permaneceu com eles e os batizava. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas. Para lá concorria o povo e era batizado. E João ainda não tinha sido encarcerado. Essa história que foi antes daquela história que eu li anteriormente. Ora, entre os discípulos de João e um judeu suscitou-se uma contenda a respeito da purificação. E foram ter com João e disseram: mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não for dado. Fala para o seu irmão: você não pode receber nada se não vier do céu. Fala, se você pensa que tem alguma coisa e isso que você tem não veio do céu, então você não tem nada, porque só você tem aquilo que vem do céu. Aleluia. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo.
O amigo do noivo que está presente e ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. O que está acontecendo na maioria das igrejas hoje é que ninguém quer diminuir para Jesus crescer. O que está acontecendo na maioria das igrejas hoje é que todo mundo quer ser noivo no lugar de Jesus. Com todo respeito aos irmãos que estão aqui casados, se você fosse viajar, meu irmão, e chegasse num irmão da igreja e falasse: irmão, eu confio muito em você e eu vou viajar. Eu acabei de casar e não me deitei com a minha esposa ainda. Não tivemos relações. Eu estou falando assim por cento porque tem criança aqui. Não mantivemos alguma relação ainda, ela é pura, mas tem uma urgência e eu tenho que fazer uma viagem. Cuida da minha noiva para mim, guarda ela para mim. E você imagina você fazer essa viagem, você voltar. Quando voltar, o que você espera daquele amigo seu? Que ele tenha sido o quê? Fiel. Você confiou nele. Que ele tenha guardado a sua esposa e que você a tome como sua noiva. Da maneira que você a deixou, você a encontre. Então você imagina que ao invés disso você encontra a sua esposa já adulterada. Não do jeito que você encontrou. Ela deitou com ele e ele com ela. Como que você ia se sentir? Pois é assim que muitos têm feito com Jesus. Muitos pastores, muitos obreiros, muitos irmãos. João Batista, quando foi confundido no seu ministério por tamanha grandeza que Deus usou, falou: não, eu não sou Jesus, eu não sou Messias. Espera aí, vocês estão confundindo. Eu não sou o noivo, eu sou amigo do noivo. Deus te dá dom na palavra, querido. Deus te dá dom de cura, Deus te dá unção. Não faz de você o noivo, te faz só amigo do noivo. Eu sou amigo do noivo, eu não sou o noivo. Eu não posso tomar a noiva para mim. Eu não posso defraudar a noiva. Eu não posso arrancar a lã da noiva para o meu próprio sustento. Eu não posso usar da noiva para levantar o meu ministério, o meu nome. Por isso que Deus falou para mim: Diego, eu vou te usar, mas você vai ter que se humilhar para você ser amigo do noivo e nunca se atentar para querer ser o noivo. A Bíblia fala que ele é o cabeça. A Bíblia fala que Cristo é o cabeça da igreja e o homem é a cabeça da mulher, e Deus é a cabeça de Cristo. A Bíblia fala que ele vem buscar uma noiva limpa, sem mancha, sem mácula. Querido, eu e você somos a noiva de Cristo. E nenhum homem dessa terra, ninguém pode defraudar, possuir você, porque você já é possuída e já tem um noivo que te aguarda. O nome dele é Jesus. Não se venda por causa de um milagre. Não se venda por causa de uma carência na sua alma. Você pode vir num lugar como esse e você pode sentir a presença de Deus. Você pode receber cura, você pode ser restaurado. Porque aqui ninguém quer tomar o lugar do noivo. Aqui todo mundo quer ser amigo do noivo. Fala para o seu irmão: você quer ser o noivo ou quer ser amigo do noivo? Então tome cuidado quando você vira e fala assim, ó. Tem gente falando assim, presta atenção: a igreja de Jesus está caída, a igreja de Deus está adulterada, a igreja de Deus está prostituída. Tome cuidado quando você fala da mulher dos outros, viu? Tome cuidado como que você fala da mulher de Jesus. A igreja não está caída, adulterada. A verdadeira igreja não está. Nunca esteve, nunca estará. Porque aquilo que se intitula igreja aí não é a igreja, não é a noiva. Existe um povo dentro de um povo aí. Talvez aqui existem pessoas que fazem parte da igreja de Cristo, e tem gente que quer do ministério de Jesus, mas ainda não faz parte da igreja de Cristo, da noiva de Cristo. Você ser membro de uma igreja, de uma congregação, de uma extensão do corpo de Cristo na terra, não faz você corpo de Cristo. Se você não estiver ligado àquele que é o cabeça, você não faz parte do corpo. Quem entendeu? Se você não obedece àquilo que a palavra diz, você não é filho de Deus, você não faz parte do corpo. Você pode ter sido batizado, tem a carteirinha, dá dízimo, dá oferta, fala: eu sou crente. As outras: mas de que igreja? Da igreja tal. Ah, então tá bom. Tem todo um checklist. Quem que é o seu pastor? Fulano de tal. Ah, então tá bom. Então agora eu entendo que você é crente. Ok. Mas isso não te faz um verdadeiro cristão, um verdadeiro filho.
o que te faz filho de Deus é você reconhecer Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador. É você lavar suas vestes no sangue do Cordeiro. E é você viver uma vida submissa, completamente submissa, debaixo da mente de Cristo, daquele que é o cabeça. Então nunca mais abra tua boca para dizer que a igreja de Cristo está prostituída, porque ela não está. Ele vem buscar uma igreja virgem, pura, que não foi prostituída. Quem está se permitindo ser prostituída e virgem, quem está se permitindo ser prostituída e adulterada, é porque nunca foi igreja. A prostituta, ela se vende quando ela encontra o preço certo. Mas aquela que é pura, ela não se deita por valor, por preço nenhum, porque ela já tem valor para Deus. Quem está entendendo, diga amém. Então, esse povo que mete pau nesse tanto de pastor aí que está só pedindo dinheiro, é sustentado por esse povo aí. Pior do que ser pastores, é o povo que está sustentando eles. Só se tem uma cara de um sistema quando o sistema é alimentado, e só é alimentado por pessoas. Moisés estava querendo tirar o povo de um sistema. Escravidão é um sistema implantado pelo homem. Dependência de Deus não é um sistema, é viver uma realidade que Deus tem para o povo na terra. E Deus falou assim: como é que vocês vão comer? De manhã vocês vão acordar, vai lá, vai pegar o maná e vai comer. Deus estava ensinando um povo que vivia debaixo de um sistema ser o que? Livre, para depender dele. Não guarda o maná. Aqueles que guardavam, eles viam que no outro dia estava estragado, porque Deus queria que eles dependessem dele, olhassem para ele. Por isso que a palavra maná significa o que é isso. Porque quando eles viram caindo do céu, o que é isso? Só que depois de um mês comendo maná, querido, eles olhavam e falavam: o que é isso de novo? Mudou o espírito da coisa. Veja que várias vezes a gente quer voltar para o sistema. A gente quer depender de um sistema humano e não queremos depender de Deus. Davi falou: fui moço e hoje sou velho, e nunca vi um justo, nem a sua descendência. Deus, Ele nos guarda e nos sustenta. Você precisa ser fiel a Deus. Você precisa entender e identificar se você está sendo noiva de Cristo ou não. Se você está congregando numa congregação onde o pastor ou quem quer que seja que prega lá é amigo do noivo, ou se está querendo tomar lugar do noivo. Acorda, igreja. A Bíblia fala que eu, como pastor, tenho que orientar você. Eu tenho que ser seu guia espiritual. Eu tenho que te alertar. Não esteja debaixo de uma vida onde aquela vida quer tomar o lugar do noivo. João Batista foi usado. A Bíblia fala que não teve homem, nem haverá homem nascido de mulher como ele. Mas ele falou: espera aí, calma. Vocês estão me perguntando se ele pode batizar também? Quer dizer, eu patenteei o batismo, é meu. Estão patenteando os dons hoje. Não, fulano de tal que tem o dom. Ele que começou. Ele, aí manifesta o demônio na igreja dele. Fala aí, na outra igreja. Não, na outra igreja é eu que curo. Tá vendo? Aqui é Deus que cura. Quem já viu isso que eu estou falando? Então estão patenteando. É só a gente que tem isso. Nós não podemos patentear a glória de Deus. Não podemos colocar dentro de uma caixa de sapato. Não tem como institucionalizar a glória de Deus. Não tem como organizar aquilo que não cabe dentro da nossa organização, que é o poder e a glória de Deus. Nós sempre queremos organizar da nossa forma. Deus permitiu que Noé fizesse a arca, mas Deus não permitiu que ele fizesse do jeito dele. Ele teve que obedecer um plano. E ele percebeu, falou: peraí, Senhor, e essa porta aqui? Essa porta você deixa que eu que cuide dela, fica na sua. Eu te dou o direito de construir a arca, mas não estou dando o direito de você fazer do seu jeito. Eu vou fechar ela. Não é que nem no filme que tinha uma corda lá, ele puxou, não. Ele planejou a porta sem corda, porque o próprio Deus pôs a mão e selou ela e fechou. Os planos de Deus, querido, não cabem nos nossos planos. A palavra de Deus diz: os meus pensamentos são os seus. Não tenta entender Deus na sua forma de pensar. Esse que é o seu erro. Os meus caminhos são mais altos que os seus. E para terminar, o único desejo de Deus, querido, sempre desde o início, foi habitar no meio do seu povo. Ontem eu estava orando e cantando essa música do Para Onde Iremos Nós, o Deus Emanuel, e eu fiquei lendo Isaías, eu fiquei chorando. Eu só chorava. Vamos ler aqui, vamos encerrar.
Não dá vontade de parar de falar de Deus. Isaías capítulo 7, verso 14. Não dá vontade de parar de falar desse Deus maravilhoso, de sentir essa presença tão gostosa aqui. Isaías 7,14 diz: portanto o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Aleluia. Capítulo 8, verso 8. Penetrarão em Judá, inundando e passando por ele, chegarão até o pescoço. As alas estendidas do seu exército cobrirão a largura da tua terra, ó Emanuel. Ele estava dizendo, Deus conosco. Se você pegar lá no Velho Testamento, estou acabando agora mesmo de verdade, Moisés falou: Deus, quem que vai com a gente? O Senhor não falou até agora quem que vai com a gente. Não faça a gente sair desse lugar se o Senhor não for com a gente. Eu não quero anjo, eu não quero nada. Resumindo a história, e a Bíblia diz que a resposta de Deus foi a minha face vai no meio de vocês. E eu estava estudando no original, essa palavra face são facetas, significa várias faces. Não quer dizer que Deus tem várias personalidades ou várias atitudes de caráter. Ele é santo, ele só tem um caráter santo. Mas a manifestação de Deus, ela se manifesta de várias faces, de várias formas, porque ele é grande. Então ele falou assim: fica tranquilo, Moisés, as minhas faces, as minhas facetas irão no meio de vocês. E ele se manifestava de noite como coluna de fogo, para iluminar o caminho deles e guiá-los, e para os aquecer do frio do deserto. Aleluia. Você pode glorificar a Deus. De dia, no calor do deserto, mais de 40 e tantos graus, ele se manifestava como nuvem, e aonde a nuvem ia, o povo ia. A minha face vai contigo como forma de nuvem, para te proteger, e o sol não vai te molestar. A minha face vai contigo à noite, para iluminar o teu caminho e para te aquecer, para que você não se sinta sozinho. Aleluia. A minha face vai contigo no meio do deserto. Desde o início o desejo de Deus foi habitar no meio do seu povo. Quando Deus se manifestou no monte, o povo falou: não fale Deus a nós, fale Deus a você e você para nós. Nós não queremos que Deus fale conosco. Por que você não quer que o povo fale, que Deus fale com vocês, ó povo? Moisés perguntou, o povo disse: porque se Deus falar conosco, nós vamos morrer. Só que a Bíblia fala: se você comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, você vai morrer. A Bíblia fala em Gênesis o que? Deus falou para Adão: não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Se você comer, você... Existe dois tipos de morte aí. Quando o homem, ainda até hoje, decide comer do conhecimento do bem e do mal, começa a querer escolher o que é favorável para ele, o que é bom ou ruim, ele ainda tenha herdado para ele o que? Morte. Morte espiritual, abatimento. Antes do conhecimento do bem e do mal, só tinha o que? A vontade de Deus. O homem não pensava: será que isso é da vontade de Deus? Será que eu devo fazer isso? Será que eu não devo fazer aquilo? Não. Ele simplesmente cumpria a vontade de Deus, não tinha dúvida. Mas depois que ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele ficou o quê? Dividido. Será que eu vou na igreja? Eu não vou? Será que é bom para mim lá? Será que é de Deus? Será que não é? Será que eu devo fazer isso? Será que eu não devo? Todas as vezes que você está fazendo isso, você está comendo do fruto da serpente. Você está fora do propósito de Deus e está comendo do fruto do conhecimento do mal. E isso está gerando morte. Morte para quê? Para a tua vida de relacionamento com Deus. Está gerando morte entre você viver o propósito de Deus. Está te afastando do propósito. Mas lá no Velho Testamento, quando o povo fala: não fale Deus a nós, fala a você, porque se nós falarmos com Deus, nós vamos morrer. Sabe o que é isso? Quando você fala com Deus, você também morre.
Mas é uma morte diferente, é uma morte que produz vida. Jesus falou: se o grão de trigo caindo na terra não decidir morrer, fica ele só. Mas se ele decidir morrer, produz ele muito fruto. Jesus, para gerar a vida, antes ele teve que morrer para a sua vontade. Seja feita a tua vontade, não a minha. O povo não queria ver Deus, porque se eles vissem Deus, os seus planos morreriam. A sua vontade ia ter que morrer. O seu desejo ia ter que morrer. O conhecimento entre fazer e não fazer iria morrer. Então a escolha é sua, querido. De um jeito ou de outro você vai ter que morrer. Ou vai ter que morrer para Deus e para a vontade de Deus, decidindo entre o que é bom e o que é ruim, entre fazer e não fazer. Isso é muito precioso, você está me entendendo aqui? Ou ter que morrer vendo a face de Deus e a glória de Deus e falando: Deus, eu vou morrer para mim mesmo, eu vou morrer para minhas vontades. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Para mim morrer é lucro e viver é Cristo. Tudo, seja tudo em mim agora, Senhor. E você vai morrer para você, e Cristo vai viver e habitar dentro de você. Porque o desejo dele é habitar no nosso meio. Deus não quer que você venha na igreja 2, 3 vezes por semana, abasteça que nem num posto de gasolina e vai embora, gasta suas energias, volta aqui, abastece de novo. Não, Ele quer que você saia daqui cheio do Espírito Santo. Viva segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, dependente, debaixo da presença dele, cheio do Espírito Santo. Que você não dê um passo escolhendo o que é bom, o que é ruim para você, mas que todos os passos que você der, debaixo da face de Deus, morrendo para a tua vontade e fazendo a vontade dele, vivendo para viver, para cumprir a vontade dele. Então você decide morrer hoje para quê? Para Deus ou para você? Enquanto você ficar medindo se é bom ou se é ruim, se deve ou não se deve fazer, você está morrendo para Deus. Quando Jesus estava caminhando, ele viu uma árvore que tinha sombra, mas não tinha frutos. Era uma figueira. Ele olhou para ela e falou: ela tem folhas. Nada senão folhas, ela não tem fruto. Imagino que os discípulos devem ter falado: não, mas pelo menos ela dá uma sombra boa, né? No deserto, uma árvore dando uma sombra já é alguma coisa. O Senhor falou: não, mas ela é figueira, tinha que dar fruto. Ela não estava vivendo o propósito para qual ela foi criada. Quem criou tudo que existe no mundo? O Verbo que se fez carne, Jesus, Deus, e habitou. E então ele falou: não, ela não está vivendo por propósito para qual ela foi criada. E aconteceu o que com aquela figueira, queridos? Secou e morreu. Mas Jesus mandou ela morrer? Não, ele simplesmente falou: nunca mais nasça fruto de você. E ela morreu. Por quê? Quando Jesus tirou dela o propósito para qual ela foi criada, ela deixou de existir. Quando você perde o propósito para qual você foi criado, você deixa de viver para Deus. Você deixa de existir para Deus. Você está entendendo? Você é algo seco, morto. Mas aí como é que faz, pastor, se eu me arrepender? A esperança para a árvore, se ela for cortada, arrancada da sua raiz e jogar o seu tronco na terra e secar e vier a morrer, ao cheiro das águas brotará. O Senhor falou para Nicodemos: você pode nascer de novo, tem chance para você, se nascer da água do Espírito. Ao cheiro das águas brotará e dará fruto e terá vida como nunca houve antes. Então há uma escolha para você: ou você come do conhecimento do bem e do mal, continua racionalizando a sua fé e sua forma de viver, e morre para Deus, não tem uma vida com Deus, diz ter Deus, mas não tem, diz servir a Deus, mas não sente a presença dele. Você está com um rombo dentro da tua alma, porque você é racional demais, e a fé é irresponsável. Porque um cara que coloca o filho dele em cima de uma pedra e levanta um cutelo para matar ele, ele é um cara irresponsável aos olhos do homem, mas ele é obediente aos olhos de Deus. Então você morre para Deus e vive do fruto do conhecimento do bem e do mal. O seu relacionamento com Deus morre. Mas se você fala: nós queremos ver a face de Deus, eu quero viver para Deus, você vai morrer se você falar com Ele: eu quero morrer para mim e viver para Ele, porque Ele sabe o que é melhor para mim. Ele tem caminhos mais altos que o meu, Ele tem pensamentos maiores que o meu.
O que faz você de um cristão, querido, é você ir para a cruz e morrer, seguindo o exemplo de Cristo. Existem 3 níveis que Deus nos chama para viver, os 3. Primeiro nível: vinde a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Todo mundo vem para a igreja hoje, vem até Cristo, vem à igreja porque o quê? Está cansado, quer alívio, quer cura, quer descanso, quer o pão da multiplicação. Vinde a mim, você que está cansado, vem cá. Aí você vem para a igreja, você recebe a palavra, a hora que você sai, nossa, eu estou tão bem, tão leve. Mas não é aí que é para parar. Esse é o primeiro nível. Qual que é o segundo nível? Aquele que quiser vir após mim. Primeiro nível é o que? Vinde a mim. Você vem até a mim, eu curo a sua vida, eu liberto você, restauro o seu casamento, restauro sua vida, retiro toda maldição. Agora, você vem após mim. O que é isso? Eu vou te dar um propósito para você viver agora. Eu não tirei as mazelas de você simplesmente para você ser feliz, para ter satisfação pessoal, mas para que você viva debaixo de um propósito. Aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo. O segundo estágio do cristianismo é o que? Você vir após Cristo, você seguir o mesmo exemplo que Ele, crucificar a sua vontade na cruz e viver uma vida de propósito como Ele viveu, cumprindo a vontade de Deus Pai. E qual que é o terceiro estágio? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, fazendo discípulos, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Isso não é um chamado de pastor, isso é um chamado para todo cristão verdadeiro. Todos. Deus te chama para vir até Ele e Ele mudar a tua vida, sim. Mas Deus te chama também para você vir após Ele e seguir o exemplo dele, morrer para você mesmo e viver os sonhos de Deus. E Ele te chama também para que você seja um enviado aonde você for, como emissário de Deus, para contar os milagres, para contar que Ele te salvou, que Ele te curou, te resgatou. Querido, você que está aqui e já foi curado aqui, eu sei que muitas pessoas já receberam cura. Você tem que testemunhar para pessoas enfermas. Você tem que trazê-las para a igreja, querido. Você que teve aqui a tua vida restaurada, você tem que evangelizar essas pessoas. Você tem que alcançar eles e trazer eles a ser igreja aqui conosco. A ser igreja, porque isso aqui não é igreja, isso aqui é um barracão. Nós somos igreja, reunidas aqui neste lugar. O Senhor está te chamando. Que tipo de morte você quer escolher? Aqueles que estão morrendo lá, querido, aqueles mártires, eles só estão tendo a cabeça decapitada naquela hora ali, porque eles já morreram quando decidiram viver para Deus. Jesus, ele não morreu no madeiro sem antes morrer no Getsemane, quando verteu sangue ali e falou: seja feita a tua vontade. Ali ele já estava decidido a morrer. Ninguém toma a minha vida, eu a dou. Ninguém a toma de mim. Ninguém pode tomar de você aquilo que você já deu. Ah, pastor, você não sabe o que fizeram comigo, está doendo aqui. Sabe o que está doendo? Porque essa área da tua vida está viva. Se tivesse morta, poderiam chutar, pisar em você, você não ia sentir nada. Se você ainda não tivesse mais orgulho dentro de você, poderiam te humilhar e você não seria humilhado. Só pode humilhar aquele que pensa que tem algo, porque aquele que pensa não ter nada, ele não pode ser humilhado. Não pode se tirar de você aquilo que você não tem. Por isso que João Batista falou: que diminua eu, para que ele possa crescer. Que ninguém lembre de mim, se lembre dele, porque ele é o noivo, eu sou só amigo do noivo. Será que você pode ficar de pé para nós orarmos hoje e dizer: Senhor, eu quero diminuir na tua presença, para que tu possa crescer dentro de mim. Feche os teus olhos, comece a orar e pedir: Senhor, eu quero isso na minha vida. O Deus Emanuel, o Deus presente, eu quero isso. Eu quero isso. Aleluia. Nós vamos cantar esse louvor mais uma vez. E eu quero que você feche os teus olhos e ore. Peça: Senhor, transforma a minha vida. Muda-me, Senhor, quero morrer. Talvez você fez um plano para a sua vida e Deus está falando: não, não é isso que eu tenho para você. Eu tenho um plano maior, eu tenho um ministério para você. Eu vou te usar. Deus quer te usar. Deus quer te usar. Diga para Ele: eis-me aqui, Senhor. Cumpre o teu querer em mim. Cumpre a tua vontade.
Ore, ore agora. Quero que você ore. Pra onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna. Pra onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna. Tu és o pão que desceu do céu, fonte de vida, Emanuel. Com tua glória sobre mim, enche-me de ti até transbordar. Eu nunca vou me saciar. Enche-me de ti até transbordar. Pra onde, ore, ore, iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. Pra onde iremos nós? Oferece a tua vida para Deus. Só tu tens a vida eterna. Pra onde iremos nós? Declara a Ele: só tu tens a vida eterna. Tu és o pão que desceu do céu, fonte de vida, fonte de vida, Emanuel. Com tu, levante sua voz e diga: sobre mim, enche-me de ti até transbordar. Eu nunca vou me saciar até transbordar. Pra onde iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. Levante as suas mãos e declare: tu és o pão do céu. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, Emanuel. Enche-me até. Eu quero ser cheio de ti. Diga para ele: tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me até transbordar. Eu queria que você saísse do seu lugar, orasse com alguém que você não orou hoje ainda. Ore com essa pessoa pelo fortalecimento espiritual dela. Em nome de Jesus. É para orar mesmo, por favor. Ore pelos visitantes. Ninguém fica sozinho. Todo mundo recebe oração. Emanuel.
transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Aleluia. Com tua glória sobre mim, enche-me de ti até transbordar. Eu nunca vou me sair. Enche a tua igreja nesta manhã, Jesus. Enche essa igreja com a tua glória, com o teu poder. Transforma. Pra onde iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. Pra onde iremos nós? Só tu tens a palavra de vida. Receba a vida de Deus dentro de você. Receba a vida de Deus. Receba a vida no lugar da morte agora. No nome de Jesus, eu declaro sobre você a vida de Deus. Eu declaro libertação. Seja transbordante a presença de Deus sobre você agora. A cura de Deus, a vida de Deus, a força de Deus, a plenitude de Deus sobre você. No nome santo de Jesus. No nome santo de Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus.